Luísa chegou à casa do lago num fim de tarde de outono. O céu, pintado de laranja e roxo, se refletia perfeitamente na superfície calma da água, como um espelho da natureza. Era a primeira vez que voltava ali desde a morte do seu avô, e cada passo no cascalho da entrada trazia de volta um turbilhão de memórias. A casa, antes um refúgio de risadas e férias de verão, agora parecia um monumento silencioso ao tempo que passou. Ela respirou fundo, o ar fresco e úmido, enchendo seus pulmões, e girou a chave enferrujada na fechadura. A porta rangeu, um som fantasmagórico que ecoou pela quietude do lugar. Ao entrar, o cheiro de poeira e madeira antiga a envolveu. A luz fraca que entrava pelas janelas sujas revelava móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas, esperando para serem acordados. No teto, móveis empoeirados balançavam suavemente com a corrente de ar, e nas paredes os retratos da família pareciam observar-lá, com olhares distantes. Ela passou os dedos sobre uma foto do avô, um homem de sorriso largo e olhos gentis, sentindo um nó se formar na garganta. Ele sempre dizia que aquela casa guardava histórias, mas Luísa nunca imaginou que estaria prestes a descobrir a mais profunda delas. Movida por uma nostalgia súbita, ela subiu para o quarto que costumava ser dele. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. A cama arrumada, os livros na prateleira, o cheiro de lavanda que sua avó costumava colocar nos armários. Algo a impeliu a olhar embaixo da cama. Lá, escondido num canto escuro, estava um velho caderno de capa de couro, desgastado pelo tempo. Com as mãos trêmulas, Luísa o abriu. A caligrafia elegante do avô preenchia as páginas amareladas, mas as palavras contavam uma história muito diferente daquele homem feliz que ela conhecia. As primeiras páginas eram cheias de arrependimento. Ele escrevia sobre sonhos que nunca se realizaram, sobre caminhos não percorridos e oportunidades perdidas. Falava de um peso no coração, uma sombra que o acompanhou por toda a vida. Enquanto Laia, flashes de memórias que não eram suas invadiam a mente de Luísa, ela via um avô jovem, de 20 e poucos anos, rindo enquanto pescava no lago, o sol brilhando em seus cabelos. Ele conversava animadamente com alguém ao seu lado, uma figura que ela não conseguia identificar, uma presença que parecia trazer luz aos seus dias. Continuando a leitura, uma história específica começou a se desenrolar. O avô descrevia uma amizade profunda e promissora com uma jovem mulher chamada Elara. Ele a descrevia como uma alma livre, uma artista que via beleza onde ninguém mais via. Nas palavras dele, ela era como uma borboleta, colorida e cheia de vida, mas frágil. A amizade deles floresceu naquele verão, às margens do lago, mas de repente as páginas seguintes mudaram de tom. A alegria deu lugar à angústia. Elara havia desaparecido, simplesmente sumido, sem deixar vestir. O avô se culpava amargamente. Ele escreveu sobre a última conversa que tiveram. Ela parecia triste, distante. Ele sentiu que algo estava errado, mas não soube o que dizer, o que fazer. Eu deveria ter segurado sua mão, ele escreveu. Deveria ter dito que ela não estava sozinha. Meu silêncio foi minha maior falha. A culpa o corroeu por anos. Ele procurou por ela, mas ninguém no vilarejo próximo sabia de nada. O mistério do desaparecimento de Elara se tornou a tragédia silenciosa de sua vida, um segredo enterrado sob as águas calmas do lago. Luísa fechou o caderno, o coração pesado. A imagem do avô alegre foi substituída pela de um homem assombrado por um fantasma. Ela precisava entender, precisava dar um desfecho a essa história, não só por ele, mas por Elara também. No dia seguinte, com o caderno em mãos, ela foi ao pequeno vilarejo próximo. As ruas de paralelepípedos e as casinhas coloridas pareciam ter parado no tempo. Ela entrou no único café da cidade e começou a conversar com os moradores mais antigos, mostrando uma foto desbotada de seu avô quando jovem que estava guardada no caderno. No começo, as pessoas eram reticentes. Muitos não se lembravam ou preferiam não falar do passado. Mas uma senhora, Dona Margarida, ao ver a foto, teve os olhos marejados. Ela se lembrava de Elara. Contou que a jovem era uma forasteira, uma alma incompreendida que vivia isolada. As pessoas do vilarejo a olhavam com desconfiança. Dona Margarida, com a voz embargada, finalmente revelou a verdade que o avô de Luísa nunca soube. Elara não desapareceu. Em uma noite de desespero, sentindo-se completamente sozinha, ela havia tirado a própria vida no lago. Seu corpo nunca foi encontrado. E a cidade, por vergonha e tristeza, escolheu esquecer. A revelação caiu sobre Luísa como uma pedra. A culpa do avô era infundada, mas a dor era real. A solidão de Elara, a dor silenciosa do avô. Tudo se conectava ali, naquele lago que sempre pareceu tão pacífico. Ela voltou para casa, sentindo o peso de duas vidas marcadas pela tristeza. Olhou para a água e, pela primeira vez, não viu beleza,
mas um abismo de segredos. Ela sabia o que precisava fazer. Não podia mudar o passado, mas podia honrá-lo. Ao anoitecer, Luísa foi até a beira do lago. Ela acendeu uma pequena vela, a colocou em uma folha larga e a soltou suavemente na água. A pequena chama dançou sobre a superfície escura, uma luz solitária navegando na imensidão. Era um pequeno ritual, um gesto para honrar a memória de Elara e para libertar o avô da culpa que ele carregou por tanto tempo. Enquanto a vela se afastava, ela sussurrou um pedido de paz para ambos. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas não era de tristeza, era de compreensão, de encerramento. Naquela noite, Luísa tomou uma decisão. Ela não abandonaria aquela casa. Pelo contrário, ela a traria de volta à vida. Decidiu restaurar cada cômodo, não para apagar o passado, mas para integrá-lo. A Casa do Lago não seria mais um lugar de segredos e arrependimentos, mas um refúgio de cura e memória. Ela sonhava em transformá-la em um espaço onde outras pessoas que sofreram perdas pudessem encontrar consolo, um lugar onde as histórias não fossem esquecidas, mas celebradas. Luísa percebeu que a verdadeira herança que seu avô lhe deixou não era a propriedade, a casa ou o lago. Era a história contida naquele caderno, a oportunidade de entender a complexidade do amor, da perda e do perdão. A casa, antes um símbolo de um passado doloroso, agora representava um futuro de esperança. Ao cuidar daquele lugar, ela estaria cuidando da memória de seu avô, da memória de Elara e de uma parte de si mesma que ela nem sabia que precisava curar. Às vezes, a maior herança que deixamos para trás não é material, não são as casas ou as terras. É o perdão que oferecemos a nós mesmos e aos outros. É a memória que curamos e transformamos em lição. Luísa, olhando para o lago agora sereno sob a luz da lua, finalmente entendeu o verdadeiro segredo da Casa do Lago. Não era sobre o que estava escondido, mas sobre o que poderia florescer a partir da verdade. Obrigado por assistir a essa história. Se você já sentiu o peso do passado, ou a necessidade de curar velhas feridas, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que tocam a alma. Até a próxima!